Olá, alunos. Hoje nós vamos ver as representações para um número. Que aqui nós temos o número na forma de fração ou fracionário. O número na sua forma decimal e o número na sua forma de porcentagem, percentual. E aí, todos esses modelos aqui, eles podem ser do mesmo formato. Eu consigo transformar a fração em decimal e em porcentagem, percentual. Posso escrever o decimal como fração e como percentual. E posso escrever o percentual como fração e decimal. Por exemplo, esse aqui é um número decimal. Então, como é que eu vou transformar esse número decimal? Primeiro em fração. Vou observar o seguinte. O número 2,5. Eu escrevo o valor sem a vírgula. E depois vou fazer o seguinte. Para esse número, eu vou verificar as suas casas decimais. Aqui ele tem uma casa decimal. Então, significa que esse número está dividido por um valor que tem um zero. Ou seja, uma casa decimal eu divido por 10. Duas casas decimais eu vou dividir por 100. Três casas decimais eu vou dividir por 1000. A quantidade de termos decimais é a quantidade de zeros na minha fração. Depois disso, nós temos o seguinte. Bom, já transformei aqui em o número decimal em fração. E aí eu preciso agora ver como seria 2,5 em forma de porcentagem, em percentual. Eu posso fazer de duas formas, tá? A primeira seria usando esse valor aqui. Então, esse aqui já está definido. Esse aqui já está em forma de fração. A outra forma seria agora para percentual. 2,5 vezes 100. Por quê? O número em percentual, por exemplo, 4%, isso quer dizer que é o número 4 dividido por 100. Então, quando eu faço a multiplicação de um decimal, quer dizer que aqui eu já fiz a divisão. Então, 100 vezes 2,5, isso vai dar igual a 250. Ou seja, esse valor aqui, 2,5, ele equivale a 250%. Um outro modo de vermos esse também seria já como fração, ó, 25 sobre 10, eu escrevi como fração. Se eu multiplicar nas duas partes por 10, 25 vezes 10, 250, 10 vezes 10, 100. Ah, mas todo número que está com o seu denominador 100, ele já é a porcentagem, ou seja, 250 sobre 100 é a mesma coisa que 250%. A fração 1/4. 1/4, primeiro eu vou resolver como número decimal. A fração 1/4 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Não consigo dividir aqui, né? Então eu vou acrescentar um zero aqui e zero e vírgula aqui. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Acrescento zero de novo. 20 dividido por 4, 5. Isso significa, então, nós temos que 1/4 é igual a 0,25. Então, já estava em forma de fração, agora eu já escrevi como número decimal. E depois, agora eu só quero colocá-lo como porcentagem. 0,25 seria 0,25 vezes 100, que isso é igual a 25%. Aqui nós poderíamos também fazer isso. Nós precisávamos multiplicar o 4 aqui
por 25 para encontrar essa fração. O número 12, ele já está em forma de porcentagem, então eu posso dizer que ele é a mesma coisa que 12 sobre 100. A porcentagem eu já escrevi como sendo uma fração. Aqui eu consigo simplificar para facilitar também. Eu posso simplificar esse valor por 2. Isso aqui fica 6. Isso aqui fica 50. Eu posso simplificar de novo por 2. Isso aqui fica 3, 25. Agora não dá mais para simplificar. Então, 12% é a mesma coisa que 12 por 100, que é a mesma coisa que 6 sobre 50, que é a mesma coisa por 3 sobre 25. E essa divisão aqui já está em forma de fração. E em forma de decimal, 3 dividido por 25 dá 0,12. Ou se eu quisesse, poderia usar esse critério aqui, ó. Como eu tenho o meu 12 sobre 100, tem duas casas decimais. Então, eu preciso escrever o número 12 e mover a vírgula duas casas para cá. Uma, duas. Coloco vírgula e acrescento esse zero aqui para o espaço não ficar vazio. Então, ó, em forma de porcentagem, escrevi como fração e escrevi como decimal. E se eu quisesse colocar esses valores na reta numérica? Bom, se eu quisesse colocar esse valor na reta numérica, eu vou colocá-los todos em forma decimal. 2,5 já está em forma decimal. Eu vou colocar aqui como sendo 0, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2. Por enquanto, nós estamos trabalhando só com os positivos. 2,5 é um número um pouco maior que 2. É 2,5. Então, aqui, entre o 2 e o 3, está o valor 2,5. Agora, o valor 1/4, quando eu fiz a divisão, eu vi que ele equivale a 0,25. Ou seja, ele está aqui, mais ou menos aqui, 0,25. E o valor 0,12? Nós vemos que 25 é maior que 12. Então, como os dois inicialmente começam com 0, nós vamos verificar a próxima etapa. 25 é maior que 12. Então, o 0,12 ele ainda está mais próximo ao zero. 0,12. Então, aqui estaria mais ou menos 0,12. Aqui estaria o 0,25. Aqui o 2,5. Depois de transformar todos os valores em números decimais, fica fácil de colocá-los na reta numérica.